Olá pessoal, agora para mim é bom dia, mas talvez muitas pessoas vão olhar esse vídeo de tarde, de noite, enfim, mas não importa. Bom, esclarecendo algumas questões. Eu atuei um bom tempo dentro das escolas e já havia violência, agressividade, o que hoje chamam muito também de bullying. Na época não existia, né? Hoje até olhar para uma pessoa já é bullying. Então existe a mania de pegar uma moda de momento e aí todo mundo só fala naquilo. Eu quero fazer uma reflexão pequena e voltar um pouquinho atrás no passado. Bom, primeiro, enfrentamos uma ditadura militar, tem provas concretas de pessoas que foram mortas, assassinadas, esquartejadas, de todos os jeitos, pessoas inocentes, inclusive, e ninguém fala. Depois, agora, por último, tivemos um presidente doido, totalmente perturbado, que isso aí dá para qualquer um leigo ver, só quem é cego não enxerga, onde o cara encontra meninas venezuelanas e diz: pintou um clima. Meninas de 14, 15 anos, pintou um clima. Peraí, que exemplo é esse de um presidente? Que exemplo é esse de um presidente que abandonou os índios Yanomamis, incentivou o garimpo na região deles, porque tem muito ouro, tem muito isso, muito aquilo, patrocinando grandes exploradores, onde o ouro saiu de forma ilegal para fora do país. Isso ninguém fala. Ninguém fala isso. Onde os filhos de Bolsonaro estão envolvidos em tudo quanto é rolo. Ninguém fala. Onde o Bolsonaro fala um monte de asneira, inclusive uma vez ele chegou a dizer, e isso está gravado, que teria que matar no mínimo 30 mil brasileiros para as coisas se ajeitarem. Isso ninguém fala. O que eu acho estranho nisso tudo é que, por exemplo, o Lula toma uma cachaçinha, é bêbado. É alcoólatra, é bêbado. O Bolsonaro toma uísque, junto com os coronéis generais, uísque caríssimos que nós pagamos. Não é alcoólatra, não é bêbado. O Bolsonaro ameaça de todas as formas muitas pessoas, não é um criminoso. O 8 de janeiro, eu vou voltar nessa tecla porque todo mundo sabe que isso aconteceu, foi filmado, foi estimulado por eles. Tentaram um golpe de Estado com uma minuta que estava na casa do ministro da Justiça, Anderson Torres, e ninguém fala. Por quê? Por que ninguém fala? Tem medo dele? Aí denominaram ele como um mito. Mas mito do quê? O que é mito para muita gente? Muita gente fala as coisas e não sabe nem o significado das palavras. Aí o cara é mito. Mataram uma vereadora negra, Marielle Franco, que eu particularmente admiro muito ela, pelo trabalho que ela fez. Admiro o trabalho da irmã dela hoje. E admiro o trabalho de muitos negros. Aí o governo Bolsonaro não fez nada de errado, não está envolvido em causa nenhuma. A criação e formação de milícias, em qual tempo aconteceu? Hã? Isso que está acontecendo Me responde. nas escolas. Isso aí é resultado da... Isso que está acontecendo nas escolas foi o estímulo de um presidente irresponsável Ela vai celebrar o que ele fez no povo, igual de liberar
a compra de armas para qualquer pessoa. Se eu não posso ter uma arma, eu não mato. Então não, mas eu tenho uma arma em casa. Os CACs, segundo informações, criaram uma escola de ensinar crianças a atirarem. Isso ninguém fala. É segredo? Segundo o depoimento de um idiota, porque é que não dá nem para citar o nome e dizer que é um ser humano, em cima de um caminhão, dizendo que tinha 900 mil CACs no Brasil, que ia invadir Brasília, que ia tomar o poder, que isso e aquilo, que não sei o quê. O cara foi preso por idiota, por imbecil. De generais, de coronéis, entre outros, estimulando crimes, dando apoio a milícias, dando apoio a acampamento em frente de quartéis. Isso não é crime. Mas na época da ditadura militar, andar na rua 9, 10 horas da noite era crime. Era preso. Eu falo isso porque eu peguei o finalzinho da ditadura militar. E eu me surpreendo e fico decepcionado, extremamente decepcionado. Primeiro, com aquelas pessoas de idade que enfrentaram a ditadura militar. Segundo, com essa juventude que não sabe nada, sabe dos livros que foi distorcido a história, inclusive confessado por um militar, que muitas pessoas eram queimadas numa fornalha. Ele só via trazendo e jogava dentro de uma fornalha a qual ele cuidava. Eram torradas, viravam cinza ali, e até hoje ninguém sabe, ninguém viu. Que país é esse? O Cazuza cantava uma música que falava muito isso. Que o pobre, o trabalhador, só serve para produzir. Da onde é que sai o salário desses caras bandidos sem vergonha? Como é que eles conseguem comprar armas de outros países? E a ironia... Tem coisas que eu acho até engraçado, né? Primeiro, um cara que é militar deveria entender tudo de segurança, mas armaram aquela da facada lá, lembra do Adélio e tal? Que ele levou uma facada no meio dos seguranças dele. Como isso aconteceu? É hilário. É hilário. É a história da carochinha. É acreditar em Papai Noel. Me desculpem, vocês que acreditam nisso. Chamar de burro, eu estou ofendendo os burros. Porque isso aí é pior do que ser burro. Sofrer lavagem cerebral de coisas que nem existem, daqui um pouco vão acreditar, na verdade já estão acreditando, né? Em discos voadores que vêm e raptam as pessoas e levam não sei para onde, e é eles que fazem isso, e eles querem dominar o Brasil, querem invadir o Brasil. É triste, né? Ver um presidente que não honra a bandeira verde e amarela brasileira, atendendo aquele povo que mais trabalha, que mais se sacrifica, que chega ao ponto de beijar a bandeira americana, a bandeira do país que mais extorquiu o Brasil, os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o país que mais extorquiu o Brasil. Os Estados Unidos, se vocês olharem na história, eu vou fazer uma comparação bem pequena. Em quantas guerras os Estados Unidos esteve envolvido? Durante toda a sua história. Que promoveu e que esteve envolvido. Agora criticam muito a Rússia. Eu não estou defendendo a Rússia, mas é um paralelo que eu quero traçar.
E quantas guerras a Rússia promoveu? Hã? Você que lê bem, que conhece história, inclusive até a história distorcida da direita, conta isso. Em quantos momentos a igreja esteve envolvida em poder político, alguns pastores ou bispos, sei lá o quê, roubando na cara dura. Mas roubando de quem? Dos pobres e dos cofres públicos. Uma pandemia que acontece no Brasil, como o Covid-19, quantas mil pessoas morreram? Vamos relembrar aqui. Quase 700 mil pessoas morreram. Muito mais do que numa guerra. Muito mais. Esses assassinatos na escola, quantas vezes aconteceu antes no Brasil? Aconteceu por quê? Estimulado. Quantas vezes o povo invadiu os três poderes, que é nosso, antes. Invadiu e estimulado pelo seu Bolsonaro e seus comparsas, seus cupinchas, para quebrar tudo aquilo que é nosso. Patriota não faz isso. Patriota não apoia essa porra dessa política sem vergonha, covarde, de gente que não tem capacidade de trabalhar, de gente que só vive vagabundeando e mamando na cesta do governo. Se você que está ouvindo e vendo esse vídeo, trata de pegar e ir para a internet, vai para o YouTube e vai pesquisar. Vai pesquisar nos órgãos oficiais o que, onde e quem está fazendo as bostas nesse país. Paralisar os caminhões, aumentar o combustível, e eu até nem vou falar muito em combustível, aumentar o gás de cozinha. E todo mundo usa. Não é só a elite que usa, o pobre também usa. Então, aquelas pessoas que cortam vídeos, e eu vou usar uma palavra bem simples, né? Que fazem fake news, que cortam vídeos pela metade, falado por determinados políticos, de acordo com a intenção de cada um, fazem montagem para distorcer os fatos. E agora eu vou falar o nome de uma pessoa. O Lula foi preso sem cometer um crime. Ah, mas cometeu. Prove. Prove. Traz as provas, que eu particularmente sou um que vou até a justiça, junto contigo, que tem as provas na mão, provas oficiais, e vou denunciar. O cara que recebeu mais títulos de doutores honoris causa no Brasil, se não no mundo. Sai de um presídio, de uma prisão covarde, e se elege presidente com a maioria dos votos, mesmo com boicote, mesmo com o uso de parte da Polícia Federal, os nordestinos não puderam votar. O que eles têm contra os nordestinos? Eu sou gaúcho, mas eu tenho vergonha do povo gaúcho e do povo catarinense e do povo do Paraná, do sul, da região sul do país, por ter determinadas atitudes, de achar que são únicos, de achar que são donos desse país. Eu tenho vergonha de conviver com pessoas que eu achava que eram inteligentes, que eu achava que iam optar por uma visão mais clássica, mais social, mais humanitária, que ia dar as mãos para construir um país de paz, um país nosso, sem intervenção americana ou de outros países capitalistas.
Me diz o que os países capitalistas fizeram e o que os países capitalistas vivem. Do que eles vivem. Os países capitalistas vivem mamando nos países pobres, promovendo guerra, vendendo armas para faturar. E depois que o país está destruído, eles vão lá, invadem e roubam toda a riqueza desse país. E não retiro o que eu estou falando, porque é uma grande verdade. Eu fico chateado, decepcionado, quando vejo pessoas bem próximas de mim defender os atos covardes desses governos podre que teve aí atrás, tentando, até agora, inclusive deputados partindo para baixaria, baixaria que nem os piores criminosos e mais ignorantes cometeram, deputados, autoridades policiais ou militares partindo para vagabundagem, para criminalidade, para covardia, distorcendo fatos, tentando destruir aquilo que está se tentando construir. A invasão dos 3 poderes é o significado disso tudo. Aquilo ali é o símbolo da cafajestice, da covardia, das pessoas ignorantes que não têm uma mente aberta para olhar para nossas crianças e sabendo que nós temos crianças que morreram inocentemente e agora deixa o Brasil inteiro dessa forma sob tensão. Então está na hora de você, principalmente você que tem formação superior, que se formou há tempo, que acabou de se formar, principalmente na área jurídica, na área de saúde, se voltar e olhar para frente. Distorceram muitas coisas que o Lula falou. Não estou dizendo que o Lula é santo, todos nós erramos, mas distorceram muitas coisas que o Lula falou. Estão tentando destruir muitas coisas que o Lula está tentando fazer, mas não vão conseguir. Porque a ignorância, ela acaba no ponto que se levanta o tapete e se mostra sujeiras. Cego é quem não quer ver. E, infelizmente, tem muitos cegos. Tem mais de 40 anos que eu acompanho a política. E mais de 40 anos que eu vejo as tentativas de golpe, as sujeiras de muita gente incapaz de pensar, de muita gente que não quer trabalhar, de muita gente que está sendo explorado e escravo por grandes empresários e aceitam, toleram, aceitam ser pisoteados por cima. O Brasil é nosso e nós não vamos entregar para os bandidos, para os covardes, para ninguém. Me decepciona. Você que está aí ouvindo esse vídeo, para e pensa. Não houve metades, não houve fake news. Tenha inteligência, pelo menos uma vez na vida, de olhar para frente e acreditar num futuro. Se tu quer o futuro do teu filho, da tua filha, do teu neto e por aí afora. Vamos acabar com a violência. Não a violência. Até breve.